Graça e paz, amados irmãos. Prontos, preparados, animados para mais um estudo? Então vamos falar com o nosso Deus. Paizinho querido, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, gratos pelo dia que o Senhor nos deste e com Ele pelos inúmeros livramentos que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, colocamos a nossa família, as nossas vidas diante de Ti. Aqueles que estão enfermos, nós clamamos pela Tua cura, pela restauração. Aqueles que estão tristes e abatidos, nós Te pedimos que o Senhor seja o consolo e o conforto. Agora, Senhor, toma as nossas mentes em Tuas mãos, dá-nos sabedoria e ajuda-nos, Senhor, a estudar a Tua palavra e a reter esse conhecimento para que sejamos uma igreja madura. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos falando sobre murmuração ou lamento. Qual a escolha devemos fazer? Para isso, vamos estar trabalhando o texto de Números, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o dos bolos assados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés, ouvindo chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que me fizeras mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo o povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o ele à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que, sob juramento, prometeste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais. Então, é um texto muito conhecido, e hoje nós vamos estar trabalhando sobre murmuração ou lamento. Então, murmuração, nós sabemos que murmuração é uma fala que há depreciação. Então, toda vez que alguém está murmurando, ele está depreciando alguém ou alguma coisa, está reclamando. E o lamento é uma fala geralmente triste, acompanhada de gemidos e clamor. E sabemos que sempre que a insatisfação se instala, normalmente vem acompanhada da murmuração. E sabemos que a murmuração impede de vermos a graça, o agir, o mover de Deus nas nossas vidas, porque perdemos a capacidade de ver o belo, de ver o livramento, de ver o amor de Deus agindo nas nossas vidas. Então é preciso nós entendermos que não podemos murmurar, é preciso trocar a murmuração
pelo lamento. E aí esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele vai trabalhar exatamente essa questão. Que a primeira queixa do povo foi referente à sua sorte. Eles estavam achando que tinham saído da terra do Egito para morrer no deserto. Precisamos entender que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. E quando você é conduzido pelo Senhor ao deserto, você precisa confiar no Senhor, que o Deus que está atravessando o deserto com você, ele vai estar com você suprindo cada uma das suas necessidades. Mas o povo não pensa assim e começa a murmurar, começa a reclamar. E por conta da murmuração do povo, da reclamação do povo, depreciando o favor de Deus, a libertação de Deus sobre eles, desejando voltar ao tempo anterior em que era escravo, estava debaixo do jugo e da opressão, achando que estar debaixo do jugo da opressão era melhor do que caminhar no deserto ao lado do Senhor. Isso acende a ira do Senhor sobre o povo de Israel. O segundo momento é quando surgiu o populacho. O populacho eram outros povos, outras pessoas que, ao ouvirem as promessas da terra prometida, a terra que manava leite e mel, que Deus iria dar ao seu povo, ao povo de Israel, esses outros povos, essas outras pessoas se juntaram junto ao povo de Israel para pegar carona na bênção do Senhor. Eles não tinham a promessa sobre as suas vidas. Eles não entendiam o que foi falado às gerações atrás para os pais da fé, mas eles queriam herdar, eles queriam simplesmente gozar dos benefícios e não entendiam o propósito daquele povo estar caminhando sobre o deserto. E o povo, ao ouvir esse populacho, essa gente que estava ao lado deles, mas que não eram deles, dos mesmos, do povo de Israel, o povo da promessa, começa a reclamar. Porque muitas pessoas querem pegar carona, mas não entendem os propósitos e os desígnios de Deus. Então, reclama e murmura. E o que faz o povo de Israel? Em vez do povo de Israel exortar, disciplinar aquele populacho, dizendo não, porque Deus nos livrou da mão do egípcio, Deus nos trouxe a esse caminho no deserto, mas Ele está aqui conosco, Ele é o Deus que está guardando a nossa vida, Ele é o Deus que providencia o que nós precisamos. Começaram a reclamar, fazer coro junto com aqueles que não entendiam o propósito de Deus e a reclamar para quê? Questionando a vontade de Deus. Deus não se agrada disso. Então nós precisamos entender que você não pode se deixar levar por aqueles que estão fora da direção de Deus, por aqueles que estão fora da promessa de Deus. Se Deus falou com você, se Deus tem um propósito na sua vida, não reclame dos processos, não murmure. E se as outras pessoas que estão ao seu lado, à sua volta, acharem que aquele processo está penoso demais, que é difícil demais e que não está bom, não faça coro com eles, mas busque ao Senhor, não murmure, porque murmurar faz com que nós venhamos acender a ira de Deus sobre as nossas vidas, porque isso demonstra a nossa ingratidão e, mais do que a nossa ingratidão, a nossa falta de fé e de confiança no Deus a quem nós servimos, no Deus que nos guia. Então, deserto, sempre pense nisso. Se você está passando por um deserto porque você procurou, realmente, o deserto é o pior lugar do mundo. Mas se você está no deserto porque você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque esse é um tempo de tratamento entre você e Deus, então confie no agir de Deus. E aí o pano de fundo é exatamente esse, né? Que de muitas crises e conflitos que o povo de Israel vivenciou no deserto, tem a ver com a sua necessidade de ter que escolher entre fidelidade a Deus e a idolatria. Então, nós, na nossa caminhada, precisamos entender que muitas vezes ou a gente confia a Deus, é fiel ao Senhor e segue com Ele firmemente, passando pela prova, como diz a canção, dando glória a Deus, ou se deixa levar por outras vozes. Então, o que você quer?
Moisés, ao ver todo esse contexto, o povo reclamando na porta da sua tenda, porque Moisés era a liderança sobre a vida daquele povo. Moisés era o intermediário entre aqueles homens e Deus. Moisés foi o homem levantado por Deus para conduzir o seu povo à terra prometida. Então, como é que fica Moisés naquele momento? Moisés tinha duas opções: ou fazer coro junto com eles, começar a murmurar, reclamar do povo, ou ter uma fala de lamento, entrar num processo de lamento. E Moisés escolhe exatamente o lamento. Porque a murmuração, murmurar, se você for procurar no dicionário, você vai ver que é sussurrar, falar baixinho, porque normalmente quem murmura não fala diretamente com aquele que deveria, mas trabalha na surdina, por trás, vai minando a força, vai criando intrigas. Então é algo que vai depreciando, vai desestimulando, vai contaminando as pessoas à volta. Então Moisés, ele vai e lamenta ao Senhor. Moisés vai e coloca diante do Senhor, diante de Deus, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, e fala com o Senhor, porque aquele que busca ao Senhor encontra resposta em Deus. Então, o que caracteriza o discurso de Moisés como lamento e não como murmuração? Então, o que a gente pode ver? Que primeiro, Moisés o direcionou ao Senhor. Moisés vai e chama Deus e fala direto com Deus. Segundo, pediu a intervenção divina. Senhor, tá doendo, tá difícil, eu não estou suportando, eu preciso da sua ajuda. Reclamar com o povo, fazer coro, murmurar com o povo não ia trazer ajuda, não ia trazer solução. Terceiro, não se esquivou de sua responsabilidade de cumprir a missão. Moisés entendia que ele tinha um compromisso, que ele tinha uma responsabilidade, que ele não poderia fugir. Mas se está difícil de cumprir, de realizar a sua missão, peça ajuda ao Senhor. Porque se tem alguém que pode agir, é o Senhor. Então fale com o Senhor, não reclame do Senhor, mas fale com o Senhor. E Deus respondeu ao lamento de Moisés, chamando mais pessoas para ajudá-lo na difícil tarefa de conduzir o povo. Então essa foi a resposta de Deus. Deus ouviu o lamento de Moisés e deu uma solução para o seu problema. Não murmure, meu irmão, minha irmã, mas fale com Deus. Coloque o seu lamento diante do Senhor e Ele certamente te dará a resposta. A murmuração, que é gerada pela falta de confiança em Deus, e o lamento, embora seja uma queixa, mostra a esperança no Senhor. O lamento muitas vezes também é uma queixa, mas é uma queixa que é colocada diante do Senhor, falando que embora esteja doendo, embora esteja difícil o processo, embora não esteja aguentando, não tendo meios de suportar, não esteja vendo saída, ainda tem no Senhor a esperança, tem a esperança no Senhor que Deus pode agir, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Então, nós precisamos entender que a murmuração é parte da maneira como pessoas pessimistas enxergam a vida. Tem gente que só sabe reclamar. Se você levanta, a pessoa reclama. Se você senta, a pessoa reclama. Se você anda, a pessoa reclama. Se você para, a pessoa reclama. Nada é bom o suficiente. Nada atende às necessidades. Então, ela tem sempre um motivo para reclamar e nunca uma razão para agradecer. Tudo ela reclama. Até quando coisas boas acontecem na sua vida, ela encontra um motivo para reclamar, um defeito. Tá sempre reclamando. Queria muito ganhar um bolo, ganhou o bolo, mas se o bolo não veio embrulhado num papel de presente laranja, como ela queria, que veio azul, ela reclama. Ela esquece que o principal ela alcançou e que o restante é só detalhe. Mas ela está sempre arrumando detalhe, uma razão para reclamar. Quem vive murmurando tem dificuldades em enxergar as possibilidades de saída e resolução dos problemas. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas ficaram murmurando e reclamando das situações? E aí eu vejo que hoje aqueles que aceitaram o desafio, viram que não tinham o que fazer diante do desafio,
Coisas extraordinárias aconteceram. Por quê? Porque eles olharam para as dificuldades e não viram nelas impossibilidades, mas viram o quê? Possibilidade de fazer algo diferente. Esses dias eu estava recebendo uma mensagem de uma irmã que caminhou comigo durante esse período de pandemia, que nós começamos a transmitir os nossos cultos, os nossos estudos, tudo pela rede social. Então, gravando mensagens, gravando palavras. E no início foi realmente um grande desafio. E ela estava compartilhando comigo que ela passou a dar aula também pela rede social, né, usando câmera, começou a entender esse processo. Ela desenvolveu um projeto e ela estava compartilhando comigo que ela estava dando aula para mulheres num outro continente, porque ela estava conseguindo alcançar mulheres num outro continente através da mídia social. E isso foi o quê? Alguém que não olhou para aquele tempo e viu uma impossibilidade, mas viu uma oportunidade para o agir de Deus. E hoje ela está sendo bênção para a vida de outras pessoas. Então, quantos olharam para aquele momento de crise e falaram, não podemos fazer nada, então cruzaram os braços e perderam uma grande oportunidade de se desenvolver. Então, não olhe para as lutas, não olhe para as dificuldades, não veja nelas algo que vai te paralisar, como algo que não pode nada ser feito. Sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer. Foi difícil muitas vezes? Foi. Muitas vezes eu tive as minhas orações de lamento. Senhor, não sei o que fazer, não sei como fazer, eu não consigo, é muito difícil, é muito complicado. Mas eu sabia que tinha que fazer, porque a responsabilidade e o compromisso era meu. Então, você engoliu o choro, como às vezes eu brinco, né? Então, se eu falo para você, engole o choro, eu também falo para mim, o termo engole o choro e vai lá fazer, porque não tem outra saída, não tem outro, é você. Então, a gente precisa entender isso. A murmuração também mina as forças e corrói os relacionamentos. Quantos relacionamentos têm sido corroídos por conta da murmuração? Às vezes dentro da igreja, você está lá no ministério, onde tem aquele irmãozinho que só vê coisa ruim. Eu lembro da história de uma irmãzinha que toda vez que cumprimentava ela, perguntava se estava tudo bem, ela falava dezenas de coisas, dizendo que, né, motivos para reclamar e chorar. Até que teve um dia que a irmã perdeu a paciência e falou assim, tá bom, minha irmã, já que na sua vida nada presta, nada dá certo, você nunca consegue nada, eu vou orar ao Senhor para que te leve, para que você não passe dessa madrugada. A irmã arregalou um olhão e cessou. Daquele dia em diante, a irmã nunca mais reclamou de nada. Porque às vezes, meus irmãos, nós precisamos ser sacudidos, né? Porque não dá para ficar reclamando o tempo todo. Às vezes a gente reclama do filho, reclama do gato, reclama do cachorro, reclama da pastora, reclama dos irmãos, reclama disso, reclama de tudo e de todo mundo. E não para um minuto para olhar para si mesmo. O que você está fazendo para mudar essa história? O que você está fazendo para mudar essa realidade que parece tão ruim? Porque a gente não pode ficar nessa inércia de só reclamar, reclamar, reclamar. Tá, não tá bom. Sim, e daí? O que você está disposto a fazer para mudar essa história? Então, nós precisamos pensar nisso. Se a murmuração ela corrói o relacionamento, ela também tira a motivação. Ela também tira a esperança, ela também tira a alegria. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam, que só questionam, que nada tá bom. Questionar é bom, mas reclamar não. Só apontar defeitos também não é legal. Precisamos buscar, pedir direção ao Senhor para que nós também tenhamos solução, tenhamos uma resposta, sejamos canal de mudança do agir de Deus. O lamento, por sua vez, é a reação de fé diante das dificuldades. Lamentar diante do Senhor e com esperança é o melhor caminho no enfrentamento de nossas inquietações. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, processos dolorosos e que não tem jeito, não tem o que fazer.
Nós temos que enfrentar, nós temos que passar. Às vezes você está aí enfrentando um processo de enfermidade na sua vida, que tem as medicações, às vezes tem processos cirúrgicos, tem momentos de pausa, de reclusão, de repouso, vai sentir dores, o tratamento é puxado. É um momento de dor e sofrimento, mas que adianta reclamar? Não, reclamar não vai mudar, reclamar muito pelo contrário, deixa a situação ainda mais difícil, ainda mais pesarosa, ainda mais pesado. A murmuração tira as forças, tira a energia, tira a possibilidade de enxergar a graça de Deus. Então nem tudo que acontece é para destruir, é para matar, mas vamos entender que tem um propósito, tem um querer, e vamos começar a querer enxergar o que eu posso tirar de bom de tudo isso, porque sempre tem alguma coisa boa que nós podemos aproveitar em toda essa situação. Então o lamento ele tem esse poder. Ao lamentarmos aos pés do Senhor, recebemos dele forças para nos levantarmos e seguirmos adiante. A murmuração nos deixa estagnados, mas o lamento nos leva além. Moisés, ele lamentou e Deus deu direção a ele, Deus deu escape, Deus deu uma solução, né? Vencermos o hábito da murmuração, para vencermos o hábito da murmuração, é preciso o quê? Buscar compreender a vontade de Deus sobre cada momento de nossas vidas. Entender qual é o propósito de Deus em tudo isso que você está passando. Qual é o propósito de Deus? Quando entendemos o propósito de Deus, podemos lamentar, mas jamais murmurar. Identificar e agradecer pelas bênçãos divinas. Apesar das dificuldades, Deus sempre faz coisas boas que nos ajudam a enfrentar os maus dias. Lamentar, lembrar do amor de Deus. Lembre-se, Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Ainda que você esteja passando por dias difíceis, isso não significa que Deus se esqueceu de você, que Deus deixou de te amar, mas que Ele tem propósito em tudo isso. Ainda que você não consiga entender, você precisa confiar. Mudar a forma de ver a vida. Nem tudo é sobre nós, mas sobre o que Deus pode fazer através de nós. Eu gosto muito dessa frase, que eu pensando em algumas situações da vida, Deus colocou isso no meu coração. Nem tudo que acontece é sobre mim, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer através de mim e através de você. Nós somos muito egocentristas, sempre achamos que nós somos o centro de todas as coisas. Nós não somos o centro é Deus. Então, muitas vezes, você está passando por determinadas situações, mas não é sobre você, é sobre o que Deus pode fazer através do seu processo para a vida de outras pessoas, sobre sua graça e amor para com o outro. Tem a ver com a graça e o amor de Deus para com os outros. Então, os desertos que enfrentamos também são passageiros. Não se esqueça disso. Lamentar é muito melhor do que murmurar. É aquietar a alma, lembrando da fidelidade do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Está escrito lá em Lamentações 3:26. A maturidade cristã nos ajuda a trocar a murmuração pelo lamento. Que nessa noite, em vez de nós estarmos aqui murmurando, tem um personagem que ficava: ó vida, ó dia, ó azar, ó. Troque a sua murmuração por um lamento. Troque a sua murmuração por ações de graça. Tá doendo? Louve. Tá sofrendo? Louve. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Peça ao Senhor que te ajude a suportar. Peça ao Senhor que te ajude a ir em frente. Peça ao Senhor que te ajude a não olhar para as circunstâncias difíceis e reclamar, mas que você olhe para esse momento difícil e veja uma oportunidade para o agir de Deus na sua vida e através da sua vida.
Amém? Vamos estar orando. Paizinho querido, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor sabe que diante das lutas e dificuldades, a nossa primeira reação muitas vezes é abrir os nossos lábios para murmurar, reclamarmos, nos queixarmos. E questionamos tudo e todo mundo, reclamamos de tudo e de todo mundo e muitas vezes até reclamamos do Senhor, achando que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo conosco, que o Senhor não está fazendo nada. Mas nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti pelas Tuas infinitas misericórdias. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para os problemas, para as lutas e dificuldades que nos afligem e falarmos contigo, sim, daquilo que está doendo, daquilo que está ferindo, daquilo que está machucando, mas colocando diante de Ti, no sentido de buscar no Senhor força, esperança, para que nós não venhamos olhar para trás, voltar para o primeiro instante, Senhor, no tempo em que não conhecíamos a Tua graça, para não sermos piores do que éramos, mas que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos nos alegrar apesar das lutas e dificuldades, na certeza que o Senhor está conosco, que Tu és o Deus que nos guia, o Deus que nos ajuda nessa caminhada. Grande, Senhor, são os desafios que nós temos como Igreja Metodista Betel Bangu, ali na rua Jacinto Alcide. Eu sei que o Senhor conhece cada um dos desafios que estão diante de nós, Senhor, e nós não queremos murmurar, nós não queremos reclamar, mas nós queremos confiar no Teu amor, na Tua graça e no Teu agir. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, que nós possamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Assim nós oramos e assim nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.